Graça e paz, queridos. Eu estou chegando de novo para compartilhar uma meditação aqui no nosso canal e é uma alegria enorme poder estar com você. E hoje na verdade, uma conversa franca hoje sobre a questão do chamado ao ministério. Deus tocou no meu coração e eu senti o desejo de compartilhar esse vídeo tratando desse assunto tão relevante para a igreja, preocupado nessa questão do futuro da nossa igreja, da nossa denominação. No sentido de que a gente percebe hoje que poucos jovens estão focando a questão do trabalho missionário, a questão do chamado ao ministério. Então, a interrogação é: o que será da nossa igreja daqui a 50 anos? Teremos pastores para substituir os que estão agora atualmente no comando, entendendo que nós estamos envelhecendo e que precisamos de pessoas a quem possamos passar o bastão futuramente. E a gente percebe que pouco interesse há no trabalho missionário hoje, poucas pessoas estudando teologia, procurando se qualificar melhor para o ministério. Então a ideia desse vídeo é tentar tirar algumas dúvidas em relação a esse tema tão importante. Será que todo mundo é chamado? Quem é que é chamado? É só uma elite? É só algumas pessoas que são chamadas para o ministério? Então, entendo que o chamado, queridos, o chamado ao ministério começa com a conversão. Quando uma pessoa confessa a Cristo como o Senhor da sua vida, automaticamente o Senhor já está chamando, convocando essa pessoa para o seu trabalho missionário. Na década de 90, a gente ouviu falar da missionária da Missão Novas Tribos, Sophia Miller, que trabalhou muitos anos na Amazônia e evangelizou muitos indígenas, se dedicou a vida no ministério no Rio Amazonas. E próximo do final do seu ministério aqui no Brasil, ela foi entrevistada por um jornal cristão, e onde perguntaram para ela quando ela recebeu o seu chamado. Ela disse: eu não recebi nenhum chamado, eu apenas ouvi uma ordem e obedeci. Interessante que aqui Sophia Miller ela tira aquele mito, né, de que para ser chamado para o ministério é necessário Deus aparecer em sonhos, em uma revelação, e tipo como apareceu nas histórias bíblicas, convocando pessoas para o ministério. Ela tira essa ideia então aqui, porque quando uma pessoa se converte a Cristo, automaticamente ela já está chamada ao ministério, ao serviço missionário, a missões, a servir o reino de Deus. E o que essa pessoa precisa, o que esse crente precisa, é simplesmente obedecer. Mas é interessante como Deus faz as coisas, como Deus muda a nossa visão. Falando por minha experiência, eu não passava pela minha cabeça nunca ser crente, e muito menos pastor, missionário. O meu sonho, o meu desejo, para quem me conhece, era ser jogador de futebol. Mas em 96, em fevereiro de 96, tudo mudou. O Senhor me chamou para o seu caminho, o Senhor me aceitou na sua família espiritual e tudo mudou na minha vida. A partir daí, uma dedicação total ao serviço do Senhor. Desde os primeiros dias de conversão, já dedicado à leitura da palavra, dedicado na igreja, e aí Deus tem usado as nossas vidas. Às vezes meu filho menor pergunta se eu pudesse voltar no passado, se eu gostaria de ser jogador de futebol. Eu respondo que não. É porque no jogador de futebol, 30, 35 anos já é veterano, né? E depois é esquecido. Mas o servo de Deus, ele não envelhece no reino, no ministério. Ele não fica ultrapassado, ele não perde o seu valor. Quanto mais ele tem anos de experiência com Deus, mais ele adquire conhecimento. Então,
servir a Deus é incomparavelmente, não tem palavras para dizer o quanto é diferente, o quanto é precioso servir o Senhor do que focar em coisas materiais desta vida. Então, Deus mudou tudo no meu coração, focou o meu desejo nas coisas do Senhor, nas coisas do reino, e aí nós temos vivido para a glória de Deus, procurado viver para a glória de Deus, queridos. Então, entendendo aqui, resumindo nessas palavras, nós somos chamados, você é chamado para o ministério, para o serviço do Senhor, quando você diz, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Quando você confessa Cristo na sua vida, você é chamado para o ministério, para o serviço missionário, né? Você é chamado para o serviço missionário. Então, a gente percebe isso em Atos 1:8. Atos 1:8 também responde, tira da gente essa dúvida, né? Quando o texto diz lá, mas recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele é ali a referência para nos qualificar, para dizer, olha, essa aqui é a prova de que você está chamado para o serviço do Senhor, é ter o Espírito Santo de Deus. Então todo crente que compreendeu verdadeiramente a palavra do Senhor e o plano de salvação, ele tem o Espírito Santo. E aí, uma vez tendo esse Espírito, ele é chamado a ser testemunha de Cristo no reino do Senhor. Lendo o livro Vocacionados, do pastor Ronaldo Lidório, tem umas coisas interessantes lá, queridos, de pessoas que investiram a vida no reino do Senhor. E ele fala de que ele foi visitar umas aldeias no Amazonas, e ele chega lá nessas aldeias que até então eram consideradas aldeias não alcançadas pelo Evangelho. E ele chega lá e se surpreende com um grupo de pessoas servindo a Deus com alegria, igrejas lá focadas no reino do Senhor. E ele vai procurar saber o histórico daquelas igrejas, daquelas congregações, quem começou o trabalho ali. E ele foi informado por alguns irmãos que aquele trabalho começou por ribeirinhos simples. E entre eles se destacava um que se chamava de Seu João. E ele vai e procura o Seu João, e ele conversa com esse irmão, e ele chega na casa desse irmão. Ele mora simplesmente num flutuante, formado apenas de 2 cômodos, né, para morar. E além das redes, possuía somente uma cadeira e uma panela. Simples, né? Então, o Ronaldo Lidório, o pastor Ronaldo Lidório, pergunta para esse Seu João como aconteceu para eles irem parar num lugar tão distante no Amazonas. E a resposta do Seu João foi o seguinte: viemos ganhar a vida. E aí o pastor Ronaldo Lidório pergunta, e como está a vida? Ele diz, vai muito bem, já plantamos 6 igrejas. Pessoas simples, dedicadas. Aqueles eram missionários sem sustento e nem aplauso ou reconhecimento. Eram servos de Jesus que confundiam o ganhar da vida com o ganhar de almas. Interessante isso, queridos. Muito bom pensar nesse rumo. Pessoas que passavam privações profundas para que o Evangelho chegasse ao final do rio Amazonas. E que o que segura o missionário no campo não são projetos, sustento, equipes ou igrejas enviadoras, mas sim uma profunda e intransferível convicção que Deus o chamou para o serviço. Muito importante pensar nessa questão do chamado. E aí, quem sabe, tem surgido uma pergunta nesse momento e na mente de muitos que estão, e agora o que é que vai acontecer? Eu estou fazendo uma faculdade para medicina, ou para direito, ou outra área qualquer, não é? E agora, o que fazer? Vou largar tudo e vou fazer um seminário de teologia, um curso de teologia? Será que é possível? É possível um profissional ser também um missionário? É possível, eu digo para você que é possível. Eu te respondo que é possível. É só você não desvincular a sua profissão do chamado. Você pode ser um missionário lá no seu consultório,
lá na sua clínica, lá no seu escritório, você pode ser um missionário. Eu tenho, assim, por experiência própria, o projeto Pro Ribeirinho, lá no Marajó, no Pará, tem uma parceria com o projeto Servir de São Paulo, e uma vez por ano, esses profissionais de saúde de São Paulo passam uma semana no Rio de Portel, atendendo ribeirinhos voluntariamente, com atendimentos consultas médicas, odontológicas, e abençoando a vida do povo ribeirinho. E a gente percebe que aqueles profissionais ali, embora ali fazendo a extração do dente, uma obturação, uma consulta, eles têm um tempinho ali para falar de Cristo para aqueles pacientes. E a outra maneira que eles, para falar de Cristo aos pacientes, é a maneira maravilhosa, educada, gentil com que aqueles ribeirinhos são atendidos por aqueles profissionais. Então você pode ser um profissional na sua área e ser um missionário. Até porque, por exemplo, se você vai fazer missões em um país onde o evangelho é proibido a divulgação, um país onde o Islã é a religião dominante, então você não vai conseguir entrar lá nesse país como um missionário evangélico. Você vai precisar entrar como um profissional em alguma área, né? Então você precisa, na área de enfermagem, numa área qualquer de profissão. Então, mas lá você vai estar sendo um profissional e ao mesmo tempo um missionário para levar o evangelho àquelas pessoas daquela região, daquela cidade, daquela nação, né? E eu quero concluir essa palavra, nesse tema de hoje, dizendo para você o seguinte, querido: eu não estou aqui me exaltando, né? Exaltando a minha pessoa, tentando me autopromover aqui, mas eu quero nesse momento louvar a Deus, que apesar das limitações e fragilidades, Deus me chamou para contribuir na sua obra, no seu serviço. Eu quero dizer também que você também é um chamado. Você também é uma pessoa convocada por Deus. Se você está caminhando com o Senhor, você também é convocado pelo Senhor para o serviço dele. A outra observação que eu quero fazer aqui é que a missão dada por Jesus não se restringe a um grupo seleto de pessoas, mas a todos os crentes, homens e mulheres, a todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor, são chamados para o serviço. Eu quero deixar aqui também um conselho: procure pessoas maduras espiritualmente, que seja sincera com você, respeito do seu caráter, porque é importante ter o conhecimento bíblico, falar de Cristo muito bem, mas o caráter também tem que andar junto, né? As duas coisas têm que andar juntas na vida cristã. E busque a direção de Deus para você também servi-lo fielmente na sua grande obra. Então, se você está com dúvida, será que eu sou um chamado? Será que eu fui chamado? Quando é que eu vou ser chamado? Será que eu vou esperar Deus se manifestar para mim em sonhos, para me convocando para o serviço missionário? Não. Quando você disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida, você já está sendo convocado pelo Senhor. Você está levantando a mão também, já disponibilizando-se para o serviço missionário. Obedeça a ordem do Senhor e sirva a Ele fielmente, com dedicação. Procure valorizar isso. Não existe nada mais sublime, querido, do que servir o Senhor. Não existe nada mais precioso nessa vida que ser um porta-voz do reino de Deus. Você também tem esse privilégio de ser esse porta-voz. Ao finalizar também esse vídeo, eu quero dizer para você, se você tem um amigo, um jovem da igreja que tem dúvida em relação a isso, você pode compartilhar também esse vídeo, né? Compartilha com um grupo de jovens da sua igreja e quem sabe não pode abençoar a vida de tantos outros jovens, despertar para essa visão tão importante, né? Também você deixe seu comentário, faça sua pergunta, dê o seu like também. Quando você dá o seu like, o YouTube entende que você gostou desse vídeo, que ele é relevante
então o YouTube vai indicar para outras pessoas também, tá bom? Agradeço muito a sua atenção, a sua colaboração. Fique na paz de Cristo, a gente se vê numa outra oportunidade.